Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O programa de hoje tem a participação do Silvio Köhler, que já teve programa aqui na TV Galega e que tem uma coluna no jornal A Voz da Razão. Isso, né? Estádio. Faz tempo que tem o estádio, Faz né? tempo, 16 anos já. Escrevemos com muito carinho ali para o Ayrton, e ali a gente sempre pautamos pela construção de uma arena multiesportiva regional, né? Também para futebol. Essa é a razão do nome da coluna. Estádio. E como é que Brusque consegue fazer time de futebol e nós não conseguimos, né? Eu digo sempre para o Danilo Resina, né? o Danilo, que é o presidente do Brusque, ele sempre, puxa, Silvio, dos adversários que a gente tinha, você era um gentleman. Eu digo, por que, Danilo? Porque você recebia sempre a gente tão bem, não que os outros não, mas você era especial. Eu digo, olha, eu quero meus adversários bem e quero vencê-los, eles com o melhor que eles têm em campo, né? Mas eles fazem com muita dificuldade e talvez porque sejam até em quantidade menor do que nós. É o Danilo, o filho dele, o André, mais 2 ou 3. Essa que é a verdade. E ele tem um apoio estrutural, né, da VAN, mas é uma luta em glória, eles falam. Também tiveram gerências no Brusque que fizeram que o clube tivesse rendas, aquela realidade que você conhece, rendas penhoradas, tendo que, enfim, tendo que se fazer um monte de situações para conseguir tocar. Eu vi que agora eles estão fazendo aquela reforma no estúdio no Augusto Bauer, que é do Renault. Do Renault. Aí foram jogar em Itajaí, tiveram prejuízo de 300 mil naquele jogo com o Santos, né? É duro, né? É duro. O futebol ficou muito caro de fazer, né? Eles elitizaram e o que era um esporte popular, que era o esporte das multidões, deixou de ser. É só ver um jogo de Maracanã, ingresso 500, R$1.000, 200, o povo não vai mais. E para fazer frente ao custo da operação, né? Esse encarecimento. Também inflacionário, né? Não há motivo, né, para você não ganhar 2 milhões de salário por mês, 1 milhão de jogador de futebol. Fora da realidade. Né? Fora da realidade. Isso elitizou o produto. Eu não sei se tem malandragem por trás disso também, né? Às vezes o treinador leva, o diretor de futebol leva. Sim. Aquele Eurico Miranda do Vasco da Gama, para mim, não. Aí roubaram ele quando ele chegou em casa com a venda. Sim, esse é um monte de histórias, né? Ele não está aqui para se defender, já se foi, né? Mas o Eurico é um exemplo do modelo que permaneceu no nosso futebol. Vou falar de ingerências e incompetências, né? Porque não tem gestão de gerência e não tem competência de incompetência. Então, acabam sendo os interesses daquelas pessoas dominando um clube que tem uma razão, um conteúdo social com essas grandes marcas, que é uma pena. Eu sempre lembro assim, enquanto aqui em Santa Catarina o Giuliano era presidente da federação, era lá de Joinville, e o Joinville tinha o pessoal da Hanser. O Valdemiro, né? Sim. Mas o Valdemiro foi colocado pelo Zé. Ele era gerente do banco, disse, bota ele na presidência e nós botamos nosso dinheiro no banco. Isso. Aí o banco, não, tudo bem, deixa o Valdemiro ser o presidente. Eles foram 7 anos seguidos campeão. 8. Depois que eles morreram lá, os dois naquele acidente de aviação, e o Giuliano também morreu, e o Falcão fazia a tabela, também beneficiava a tabela. Isso. Né? Sim. E o juiz aqui chegou uma vez, a gente ganhando aqui do Joinville, enquanto o Joinville não fez um gol... 56 do segundo tempo, o jogo... quebrou o relógio, que era um juiz que morava aqui, era o Celso Bozano. O relógio dele quebrou. Difícil, né? Aí nunca mais o Joinville ganhou nada. Nunca mais ganhou nada. Sim. Então isso a gente fica meio... Descrente, né? Descrente. Você acaba perdendo o interesse e não vai se entregar numa operação. De ir lá torcer e tal, porque... né? Infelizmente não. E está assim. Então, parabéns ao Brusque e ao Danilo, o pessoal que consegue com muita dificuldade fazer. Não é fácil, tá? Não, eles sempre chegam, né? Pode não ser campeão, mas em segundo lugar, vão para a final. Isso, estão sempre. E nós aqui, nem sei se nós estamos na segundona ainda. Vamos participar da segundona agora, com o que chama de Blumenau, que não é o Blumenau, e com o Metropolitano, né? Que não é mais aquele Metropolitano para o qual ele foi concebido, o projeto que foi concebido era assim, né, o seu Afonso, ter meninos jogadores da região, também, né, e pagar em dia, não deixar brecha, tanto que o nosso grupo, enquanto esteve lá, não deixou as negativas direitinho, né, nenhum processo, jogadores, bom, enfim, passou. E o Metropolitano também passou a ser só um time, né, como o Blumenau, e distante aqui da cidade, fica mais difícil ainda. Uma coisa que dá tristeza de ver também é o campo do Olímpico ali, né?
virou para o pessoal correr ali em volta do gramado. Exato. E não volta mais, né? Não volta mais. O Palmeiras, eu peguei o Palmeiras quando eu cheguei aqui, já não tinha o Olímpico Pro em 70, o Guarani já tinha parado em 66, Pasto Verde, União de Timbó, todos tinham parado, Amazonas, então eu sou Palmeiras aqui. Saudoso Palmeiras, o verde do Metropolitano. E a venda do Palmeiras, né? Que eu acho que aquilo é uma coisa que não podia nem ter vendido, porque era uma... É uma área pública, né? O governo do estado que cedeu com comodato. Comodato, né? Tinha um pedaço ali que o seu próprio tinha comprado atrás, isso, que era, aquele era, podia até vender e tomar, sei lá. Mas era o endereço do futebol, né? Mas era o endereço do futebol, era ali o central, né? Era simbólico. E que estádiozinho bem construído, aquela arquibancada que não tinha, era firme, cimento. Não, todas enchentes que tiveram, tudo aquilo nunca foi um pedaço, né? E não tinha estaca, nada, era como é sapata que se chama, né? Muito bem feito. Construído em cima de sapata. Eu lamentei a perda do Aderbal, tá? E como eu te disse, eu vi alguns jogos no Olímpico, porque em 7-3, tem dificuldade de iluminação no Aderbal, então o Palmeiras da noite jogava lá. Sim. Pedro Lopes era o diretor do Palmeiras. Quando ele entrava com o Opala dele, quando não tinha ingresso, ele entrava com o Opala, ele entrava no lado assim, né? Para não pagar ingresso. Ia lá para geral, os jogos noturnos do Palmeiras no Olímpico, né? E me lembro do pavilhão também, do saudoso Olímpico, eu não vi o time campeão, né? Agora, aqueles campeonatos também que eram regionalizados, eu achava mais interessante aquilo, que aí tinha Tupi de Gaspar, tinha União de Timbó, Floresta Pomerode, Indaial, os nossos daqui, né, aquilo, o campeão daqui depois disputava com o campeão do Litoral, sei lá, do Sul, do Oeste. Depois fazia fase estadual. Porque hoje, assim, eu me lembro que quando eu era presidente do Palmeiras, nós fomos gastando uma fortuna para ir jogar lá em Dionísio Cerqueira, que tinha o... São Miguel do Oeste, com o Guarani de São Miguel. Fomos lá e ganhamos. Sim. Aí, na metade do campeonato, porque para eles era pior ainda, que cada jogo deles, eles tinham que vir em Itajaí, tinha que ir 2 vezes em Florianópolis, era uma fortuna. Aí eles desistiram. Aí nós perdemos os pontos que nós tínhamos ganho lá e o dinheiro que nós tínhamos gasto, inclusive. Não, é uma viagem, né? O Guarani desistiu, 1 ou 2 anos teve Xanxerense, também de Palmitos, depois pararam, não tinha como manter. Não. Se fosse uma coisa regionalizada, porque aí seria um jogo para decidir lá no Oeste. Como ano passado, o Grupo Sul, né? E faziam a fase estadual, era interessante. É preciso repensar. Eu tenho escrito muito sobre isso, e me sinto até responsável por ter participado da criação da 4ª Divisão Nacional, que é a Série D. Eu defendo que a Série D elas sejam os estaduais. Não faz sentido o Corinthians, Flamengo, São Paulo, o Grêmio, o Inter disputar estadual. Então, os estaduais eles seriam reclassificados para uma 4ª Divisão Nacional, de onde jogariam 7, 8 meses. A legislação diz que o clube tem que ter 8 meses, as federações teriam que dar calendário. Faz um calendário estadual para esses clubes e deixa os grandes para as grandes competições. Tem escrito muito sobre isso. Porque o calendário está muito ruim, né? Você vê, joga sábado, joga segunda-feira, joga quinta. Terça-noite, sábado de manhã, segunda-feira à tarde, não tem como acompanhar. No nosso tempo de menino, que a gente falou aí, a gente esperava o jogo de domingo. Eu esperava o jogo do Maracanã. Só domingo. A gente esperava o clássico, esperava o América entrar em campo. E tudo isso se perdeu. O time joga 4, 5 vezes aí. Não tem como, é muita competição. É só comércio, é uma pena. E como é que você virou Ameriquinha? Como é que eu virei América? Eu te falei que eu sou de 61, então eu sou da década do rádio brasileiro, né? As grandes rádios de Rio, São Paulo, Gaúcha também, Minas, Itatiaia, mas o Santos era o grande time. Então quem não era Santos era contra. Eu sempre fui canhoto, meu irmão também. Meu irmão e um primo meu, de uma família de 7, éramos corintianos, a maioria santistas, mas havia outro primo que mora no sul da Bahia, que era Cruzeiro, outro que era Palmeiras. Eram estes os grandes clubes. Chegando em Blumenau, já havia aqui a penetração da comunicação das rádios cariocas, Globo, Nacional. Nacional, enfim. E o time do América de 74, que foi um time maravilhoso, não foi campeão, mas foi, entre aspas, o campeão moral, como foi o Coutinho na Argentina. Era muito ofensivo o time, o último 4-2-4 do futebol brasileiro, com 2 meias, Ivo e Braulio, 4 atacantes, Flecha, Luizinho, Edu e Gilson Nunes. Tomava 2, fazia 4, tomava 3, fazia 5. E eu tinha que responder, mas o que você é, Vasco, Flamengo? Eu não sou. O meu irmão, que era corintiano também, pegou o Botafogo. E eu olhei para aquele time do América e falei, você é América. Mas o América tinha torcedores ainda, o América disputou o Brasileiro até 86, quando foi alijado da Copa União como terceiro colocado, né?
mas já vinha num processo de decadência e de queda. Já tinha vendido o estádio, feito um novo, já tinha sido predado pelas suas administrações, pelo seu Gerito Coutinho, que era o presidente da CBF. Ele era o presidente da CBF quando a América foi em terceiro lugar em 86, e aí rebaixado na caneta na Copa União. O Guarani foi vice e aceitou, e a América não aceitou. Mas assim, então eu escolhi e fiquei em América. Então tem uma meia dúzia de testemunhas que eram América, mas a América não enchia Maracanã. Isso era o problema. Tinha sido campeão em 60 e não repetiu mais. Eu conheço duas personalidades assim que se confessam torcedores do América. Você e o senador Romário. O senador Romário, que é o nosso presidente agora. Foi por unanimidade, o que é um problema, porque o Romário não é um modelo de gestão. Né? Não, Ele foi eleito por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. O América sempre teve o que eu chamo de política do caos internamente. São 3, 4 grupos que se revezam no processo de destruir o clube. Só não conseguiram ainda, porque o América é um clube muito imobilizado. Tem a sede, tem o estádio, tem uma sede campestre, um patrimônio muito grande, que é bem maior do que o endividamento. Mas o quadro diminuiu, como não ganha títulos, não renova a torcida. Torcida não, então, jovem. Né? Então, eu e o Romário, na verdade, nós somos testemunhas do América. Tem o Escobar, da Globo, o Brandão, da produção da Globo também, é Américo, Trajano. Mas aqui tem uma meia dúzia. A gente reúne, às vezes, vamos reunir as testemunhas do América. Tem um amigo meu de Timbó, tem outro ali, Itajaí, Florianópolis, até tem mais. Mas são pessoas na... A torcida jovem do América hoje está na faixa dos 60 anos. Que é e depois não vai renovar. Não vai. Vai ter um outro maluco do bairro ali. A criançada gurizada vai quando o time tá bom, ganha. Vai, né? É automático isso. Que pena. Que pena que o América se foi. E tem um uniforme bonito, né? Muito, uma história muito linda, né? Ele passou a ser destruído pelas diretorias, pelas gestões que foram predando e... O Maurício Miranda fez com o Vasco da Gama também. O Vasco foi se apequenando. Triste. Então está encerrado esse bloco. Nós vamos aos nossos comerciais. Vamos tomar mais um gole do nosso vídeo aqui. E até o quarto e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Silvio Keller.